Poder conhecer mais uma parte da família, amém? Temos estado agora a conhecer as congregações, a circular, e é a primeira vez que estou aqui em Costa Cabral, amém? É um privilégio para mim poder estar com os amados irmãos. Estamos ali a servir ao Senhor mais especificamente em Valongo, mas naturalmente a cooperar com toda a área do Grande Porto, amém? E é um privilégio poder servir a Deus, servindo os irmãos, amém? Os irmãos são gratos, é um privilégio servirmos, glorificarmos o nosso Deus. Estamos gratos por aquilo que Ele tem feito, gratos por aquilo que Ele vai fazer hoje. Amém. E gratos por aquilo que Ele vai continuar a fazer na nossa vida. Amém? Amém. Os irmãos estão gratos. Aleluia. 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 Então, uma vez, os irmãos, ficamos de pé e vamos dizer isso mesmo. Vamos entrar na presença do Senhor com gratidão. Amém? Aleluia. Bom, entrar não, porque nós sempre estamos na presença do Senhor. Amém? Ele sempre está connosco. Mas é naturalmente uma expressão do nosso coração dizendo que queremos agora nos concentrar em Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos contínuos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos contínuos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque me faz feliz. Ele te faz feliz, Ele te faz feliz, me alegrarei porque Ele te faz feliz. Ele te faz feliz, Ele te faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Aleluia, só Ele para nos fazer felizes, amém? Às vezes as circunstâncias são adversas, mas Ele tem o poder. Ele tem o poder de nos fazer felizes, amém? Por isso queremos dar glória, honra àquele que é merecedor, amém? Queremos dar-te glória, aleluia. Aleluia. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Senhor, és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. És grande, fazes grandes milagres grandes.
exulta e canta, ó habitante de Sião, porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel, porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Exulta e canta, ó habitante de Sião. Exulta e canta, ó habitante de Sião, porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel, porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel, porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel, que grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Aleluia, irmão, louva ao Senhor. Levanta a tua voz em gratidão. Levanta as tuas mãos ao céu e adora, porque o Santo de Deus é vivo. Ele é grande em poder, Ele é grande em glória, Ele é grande em amor, Ele é grande em fidelidade. Louva, adora naquele que vive, naquele que reina para sempre. Aleluia, aleluia. Ai, querido, louvamos o teu nome, te adoramos porque só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, muito obrigado pela tua presença em nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu tens feito em nós e através de nós, Senhor. Obrigado pela tua igreja neste lugar. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Vem, Senhor, abençoar. Vem, Senhor, derramar do teu poder. Vem tocar em cada coração, em cada família aqui representada. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que tens preparado para nós. Receba a glória, a honra, o louvor e a adoração, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Vamos então ter uma participação e vamos continuar a louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Hosana, Hosana, Hosana. Louva ao Senhor, aleluia. Louva ao Senhor com as tuas palavras. Oh Senhor, louvamos o teu nome. Irmãos, nos colocamos em pé. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é bom. Glória ao nome do Senhor. Levantai-vos, levantai-vos. Levantai as vossas vozes. Exaltai o nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Porque hoje e para sempre Ele é o Senhor. Aleluia. Glórias damos ao nosso Deus. Aleluia. Glórias damos. Hosana. Amém conosco. Amém conosco, igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito é aquele que vive para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome. Bendito Senhor, louvado Senhor, aleluia, bendito Deus, ó Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, glória, aleluia, aleluia, obrigado, Te adoramos, Deus, Te adoramos, Senhor. Eu peço, irmãos, uma salva de palmas para o nosso Deus, aleluia, glória. Aleluia, glória ao teu nome. A Ele toda a glória, amém. Toda a terra está cheia da sua glória, amém. E acreditamos que a glória do Senhor, ela pode baixar sobre nós, amém. Podemos contemplar a glória do Senhor, amém. Porque o mesmo Deus que no passado manifestou a sua glória, é o mesmo Deus que deseja manifestar hoje. Amém. Os irmãos creem que Ele é poderoso para que a sua glória possa baixar sobre nós. Nós possamos ver os céus abertos, como Isaías viu os céus abertos, viu a glória do Senhor, amém. Se prostrou diante de Deus, diante do soberano, aleluia, e se prontificou a fazer a sua vontade, amém. Meus amados irmãos, a glória de Deus é algo maravilhoso. Contemplarmos a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. E quando nós contemplamos, irmãos, nós não permanecemos iguais. Nós somos transformados. Amém? É verdade, irmãos, que há momentos e há circunstâncias adversas, há lutas, há dificuldades. Nós tantas vezes, irmãos, passamos por situações desagradáveis.
Mas, irmãos, deixem-me dizer nesta tarde que no meio dessas circunstâncias, Deus deseja manifestar a sua glória. Deus deseja, irmãos, que nós o possamos contemplar. Ele deseja manifestar a sua presença em nós. Amém? E nesta tarde, irmãos, era sobre isto que eu gostava de falar. Sobre a manifestação da glória de Deus no meio das circunstâncias adversas. Amém? No meio dos nossos... Até, deixa-me dizer, no meio dos nossos cativeiros, no meio de tanta coisa que nos causa embaraço e que nos causa alguma dificuldade, irmãos, eu creio que Deus vai e deseja manifestar a sua glória. Amém? Por isso, irmãos, eu gostava que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, é um texto fantástico da palavra de Deus, que nos ensina coisas maravilhosas. Ezequiel, capítulo 1, e vamos ler os 3 primeiros versos. Ezequiel, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta tarde. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele na mão do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, é um texto maravilhoso. Deus chamou Ezequiel para que Ezequiel fosse seu mensageiro, seu profeta, no meio do cativeiro babilónico. Ou seja, o povo de Israel estava em cativeiro e Deus escolheu Ezequiel para que ele fosse usado nas suas mãos para levar a mensagem de Deus ao povo, ou seja, mostrando o erro, mostrando a falha, mostrando o pecado do povo, mas também mostrando no caminho de volta para Deus, ou seja, mostrar ao povo como é que eles podiam voltar para Deus. Ou seja, primeiro fala-nos do resultado, do porquê de estar em cativeiro, do pecado, da desobediência do povo, mas também aponta a solução, mostra o caminho para o povo se voltar para o Senhor. Amém? E meus amados, queiramos nós ou não, o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, muitas vezes o facto de nós agradarmos a Deus, muitas vezes não vê se os irmãos me entendem. Não quer dizer que Deus esteja zangado. Não, irmãos, é que naturalmente nós escolhemos o resultado das nossas ações, das nossas escolhas. Ou seja, de uma forma natural, os nossos erros têm consequências na nossa vida. Não significa que Deus nos castiga. Claro que Deus também tem julgamento sobre a nossa vida. Mas, essencialmente, aquilo que eu quero chamar a atenção é que as nossas escolhas, os nossos erros, as nossas falhas, naturalmente trazem consequência à nossa vida. Agora notem, é interessante neste texto porque há algumas coisas muito curiosas. Olha, Ezequiel diz que foi no 30º ano, no 4º mês. É interessante, ou seja, acreditamos que se referia na idade de Ezequiel. Ezequiel com 30 anos, Deus o escolheu, Deus o chamou para ele ser profeta. Aliás, nós sabemos que a escolha de Deus é muito antes. Mas foi aos 30 anos que Deus falou de uma forma muito específica e o enviou como seu profeta. É interessante porquê? Porque era quando os sacerdotes, os levitas, iniciavam o seu ministério. João Batista iniciou o seu ministério aos 30 anos. Jesus iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos. Mas o povo estava em cativeiro. Sim, mas apesar de estar em cativeiro, Deus continua a cumprir o seu propósito. Deus continua a confirmar a sua palavra. Deus continua a levantar homens e mulheres, sejamos onde estivermos, se nós tivermos o nosso coração voltado para Ele. Ele continua a chamar, continua a escolher, continua a enviar e continua a fazer coisas maravilhosas. Porquê? Porque o amor e a graça de Deus, ela está sobre nós. Os irmãos podem dar glória a Jesus. É interessante, irmãos, Ezequiel, no livro de Ezequiel é muito curioso. Porquê? Porque usa muitas imagens, muitas coisas simbólicas para mostrar ao povo a condição em que estavam e como então podiam voltar. É interessante porque, olha, Ezequiel,
Diz-nos a palavra de Deus que muitas das situações que Deus usou para falar ao povo foram através de figuras, através de símbolos. Ezequiel estava incluído, e muitas das coisas que Deus usou para falar ao povo, irmãos, foram coisas que causaram dor, causaram sofrimento em Ezequiel. Por exemplo, nós temos durante vários dias, durante muito tempo, Ezequiel teve que se manter em silêncio. Quer ver comigo? No capítulo 3, verso 26. Diz assim, Ezequiel, capítulo 3, verso 26. Diz: farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Ou seja, Ezequiel diz a palavra de Deus que Deus iria fazer com que ele ficasse mudo. Ou seja, durante algum tempo, Ezequiel não podia pregar, não podia anunciar o amor de Deus, a graça de Deus, não podia anunciar a mensagem de Deus. E, meus irmãos, deixem-me dizer, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, queiramos nós ou não, irmãos, há um silêncio da parte de Deus. Porquê? Porque só quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos arrependemos, reconhecemos a nossa falha, então é que os céus se abrem e Deus fala connosco. Vamos olhar a glória a Jesus. Irmãos, é necessário haver humildade da nossa parte, é necessário, irmãos, haver arrependimento para nos voltarmos para Ele, para que a voz de Deus seja audível ao nosso coração. Meus amados irmãos, precisamos que o Senhor nos espere. Precisamos, irmãos, que os céus se abram. Diz que as nossas iniquidades fazem um muro, levantam um muro de separação entre nós e Deus, para que não nos ouça, não nos responda. Meus amados irmãos, eu quero ter um Deus. Eu tenho um Deus que fala. Aleluia. Mas eu preciso ter um coração aberto, receptivo, para ouvir a sua voz. Amém? É interessante, irmãos, porque olha, Ezequiel teve que fazer uma coisa muito curiosa que nenhum de nós gostaria de fazer. Quer ver? Capítulo 4, verso 5 e verso 6. No capítulo 4, verso 5 e verso 6 diz assim a palavra de Deus: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número de dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Enquanto tiveres completado estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Ou seja, irmãos, já repararam, durante 390 dias, Ezequiel tinha que dormir para o seu lado esquerdo, símbolo do tempo de pecado, símbolo dos anos de pecado, que o povo de Israel, que a nação de Israel tinha pecado. Depois, ao fim desses 390 dias, ver se não falho, mais 40 dias sobre o seu lado direito, por causa dos anos da iniquidade de Judá. Um reino do norte, o reino do sul, os dois reinos em pecado. Então 390 dias a simbolizar os anos de pecado de uma tribo, de um dos reinos, e 40 dias o outro. Meus amados irmãos, qual de nós é que gostaria de dormir 390 dias sempre ao mesmo lado? Era desconfortável, não era? Mas sabe, irmãos, o pecado na nossa vida gera desconforto. Aprisiona-nos. Nós não temos liberdade de movimento. Meus amados irmãos, muitas vezes o homem julga que é livre, mas a verdade é que no seu pecado nós estamos aprisionados. Mas Cristo nos vem libertar. Vamos para a glória a Jesus. Irmãos, Ezequiel, todas estas manifestações, todos estes acontecimentos, tinha uma simbologia para o povo. E nós, irmãos, estes dias eram o mesmo número de anos de iniquidade, de pecado do povo de Israel. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Outra coisa curiosa é que Ezequiel teve que fazer uma coisa muito estranha que nós não gostamos. Quer ver comigo, capítulo 4, verso 15. Diz assim: então ele me disse:
dei-te esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Nota, irmãos, Deus disse a Ezequiel, olha, vais fazer uma coisa, vais cozer o teu pão, vais preparar a tua comida em cima de esterco de homem, em cima de esterco humano. E Ezequiel disse, Senhor, isso não, Senhor, isso eu não quero fazer. Está bem, então não faz em cima de esterco humano, mas vais fazer em cima de esterco de vaca. Meus amados irmãos, nenhum de nós gostava de fazer isso. Mas sabe, Ezequiel foi exortado, foi desafiado a fazer isso. Meus amados irmãos, o nosso pecado, irmãos, diante do Senhor, irmãos, cheira mal, é mau, é péssimo. Irmãos, causa, perdoem-me a expressão, causa nojo. Amém? Meus amados irmãos, Ezequiel fez a sua comida em cima de esterco de animais. Interessante, nós agora não vamos ler, mas Ezequiel foi impedido por Deus de lamentar, de chorar, de expressar os seus sentimentos quando da morte da sua esposa. Meus amados irmãos, as nossas emoções, quando nós pecamos, as nossas emoções ficam completamente alteradas. Mas sabe uma coisa curiosa? É que no meio de tudo isto, e apesar de tudo aquilo que Deus pediu a Ezequiel para usar como símbolo, como uma figura daquilo que estava a acontecer com o povo, meus amados irmãos, a glória de Deus se manifestou na vida de Ezequiel. Aleluia. E eu gosto muito de uma expressão que nós encontramos no verso 1. E aconteceu, do capítulo 1, verso 1 diz, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, agora digam lá aos irmãos estão a ler, o que é que diz? Que estando... Digo, não tenham vergonha, estando eu no meio dos cativos. Obrigado. É uma expressão muito curiosa, estando eu no meio dos cativos. Notem, Ezequiel não disse, estando eu no cativeiro, estando eu nesta ou naquela situação, mas ele diz, estando eu no meio do cativeiro. O que é que isto significa, irmãos? O que é que isto me mostra? Quando eu estava a meditar, estava a dizer, Senhor, é verdade. Porque notem, Ezequiel, apesar de estar no cativeiro, no ponto de Israel estava todo no cativeiro, Ezequiel diz que estava no meio dos cativos. Isto é interessante porque, notem, irmãos, isto significa que ele e o ponto de Israel, apesar de estarem no cativeiro, Ezequiel não se sentia cativo. Ele estava lá no meio, ele estava lá inserido, mas ele não se sentia cativo. Notem, irmãos, tantas vezes nós estamos em cativeiro, tantas vezes, irmãos, estamos mergulhados em lutas, em problemas, estamos a passar por dificuldade, muitas vezes também fruto das nossas escolhas, os nossos erros, o nosso pecado. Nós, irmãos, escolhemos coisas desagradáveis, mas, irmãos, deixe-me dizer nesta tarde que no nome de Jesus há poder. Porquê? Porque mesmo no meio do nosso cativeiro, no meio da nossa luta, a glória do Senhor pode estar sobre nós. Podemos estar lá, irmãos, podemos estar a passar pela situação, mas não significa que sejamos escravos, não significa, irmãos, que nos sintamos dessa forma. Ezequiel estava lá, mas estava no meio. Amém? Irmãos, para mim é diferente estar no meio dos cativos ou estar cativo. Porque, irmãos, podemos estar na prisão, eu dizia ainda há dias lá no estabelecimento prisional, podemos estar na prisão, eu dizia àqueles homens, vocês podem estar presos, mas podem ter mais liberdade do que muita gente que está lá fora. Porque, irmãos, podemos estar lá, mas podemos estar apenas lá no meio. Amém? E não nos sentirmos cativos. Nota, irmãos, sem dúvida alguma que era um momento difícil para ele, para Ezequiel e para o povo de Deus. Porquê? Porque o cativeiro fala de dor, fala de sofrimento, fala de escravidão, fala de estar fora do seu lugar de conforto, fora da sua família. Meus amados irmãos, deixem-me dizer que tantas vezes nós nos sentimos cativos, ou não? Às vezes sentimos cativos, irmãos, de pessoas, às vezes sentimos cativos do medo, sentimos-nos cativos da tristeza, sentimos-nos cativos da doença. Pastor, mas a minha doença não me permite. Pastor, mas o meu problema de saúde não. Meus amados irmãos, é interessante. Tantas vezes nós nos sentimos cativos. Tanta coisa. Das circunstâncias, da vida, do trabalho. Irmãos, tanta coisa que nos tenta aprisionar. Mas mesmo no meio do nosso cativeiro, Deus é poderoso para que a glória de Deus se manifeste. Amém? Nota, irmãos, estando eu no meio
meio dos cativos, note, irmãos, mas não se sentia cativo, irmãos. Paulo e Silas, diz, também estavam na prisão, era ou não? Mas não se sentiam como os outros presos sentiam. Eles estavam lá, mas não tinham o mesmo sentimento, não estavam a enfrentar aquela situação da mesma forma que os outros. Pois não, diz que eles estavam na prisão, mas diz que cantavam e oravam ao Senhor. E no meio do cativeiro, apesar de estarem presos, eles não se sentiam presos, eles sentiam-se livres para glorificar, para orar. E deixem-me dizer uma coisa, irmãos, tantas vezes, irmãos, nós que estamos livres, nós que temos liberdade, sentimos-nos mais presos para louvar, para glorificar a Deus, do que aqueles verdadeiramente estão presos. Irmãos, vejamos, os irmãos certamente veem até nas notícias, os irmãos pesquisam, os irmãos leem. Os irmãos já viram naqueles países em que há perseguição religiosa, não é proibido ser crente, mas a igreja louva, a igreja adora, a igreja cresce, irmãos, a glória de Deus se manifesta, milagres acontecem. Porquê, irmãos? Porque apesar de estarem presos, os crentes não se sentem presos. Aleluia. E nós, irmãos, tantas vezes nós temos liberdade, mas sentimos-nos presos. Às vezes, irmãos, nós que estamos em liberdade, estamos mais presos do que quem verdadeiramente está preso. Agora notem, Ezequiel estava no meio do cativeiro, mas não se sentia cativo. E é interessante, irmãos, porque quando nós, irmãos, temos comunhão com Deus, quando nós estamos ligados a Deus, não importa em que circunstância nós estamos, porquê? Porque sabemos que Deus é maior. E sabemos, irmãos, que aquilo que Deus tem para nós, ainda que nós não entendamos, irmãos, é o melhor para nós. E é interessante, irmãos, estando eu, então, diz Ezequiel, estando eu no meio dos cativos. E diz outra coisa interessante. Onde é que ele estava? Junto ao rio Quebar. Quantos irmãos é que gostam? Agora não, porque está chuva, né? Mas quando está assim calor, quando chega o verão, os irmãos tirarem umas férias e irem assim junto de um rio. Os irmãos gostam? Alguns gostam. Ir para o rio, ir para a praia, estar a uma boa sombra, desfrutar um bocadinho de lazer, de descanso. E note, irmãos, Ezequiel estava junto ao rio. Claro, irmãos, estar junto ao rio, estar à beira-mar, irmãos, é alguma coisa revigorante. Nós somos renovados, irmãos, é bom nós ficarmos férias. Mas o que eu gostava de dizer, irmãos, é chamar a atenção dos irmãos para outra coisa muito mais importante. Sabe qual é? É estarmos junto ao rio de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos junto ao rio de Deus, irmãos, sem dúvida alguma que podemos estar a passar por lutas, podemos estar a passar por dificuldades. Sem dúvida, irmãos, que pode haver coisas que nos estejam a aprisionar. Mas quando estamos juntos ao rio de Deus, coisas maravilhosas acontecem. O rio de Deus, irmãos, a água da vida, ela passa por nós e nos alimenta, nos refresca, nos sacia e produz vida. Amém, irmãos, Paulo também diz que era o rio que saía do santuário. Irmãos, diz que por onde ele ia, levava vida. Nas suas margens, irmãos, as árvores cresciam, o fruto aparecia. Porquê? Irmãos, a água da vida, a água que vem de Deus, irmãos, transmite vida a todos aqueles que bebem dela. Amém. Apesar de, irmãos, diz que ele estar a passar por aquilo que passou, enfrentar o que enfrentou, Deus o chamou, Deus o escolheu, e mais do que estar junto ao rio Quebar, o rio físico, irmãos, eu acredito que ele estava junto ao rio de Deus, ao rio do Espírito, em que o Espírito Santo falava, contendia, estimulava, consolava, irmãos, fazia coisas gloriosas. Porquê? Porque, irmãos, o nosso Deus é um Deus glorioso. Aleluia. Junto ao rio Quebar, irmãos, é interessante, em tempos de cativeiro, em tempos de lutas, irmãos, e de dificuldades, que nós possamos escolher ficar junto ao rio de Deus. Irmãos, é o melhor lugar, melhor do que um bom rio, melhor do que uma boa sombra no verão para refrescarmos e renovarmos as nossas forças, irmãos. O rio de Deus é algo constante. Podemos estar no verão, podemos estar no inverno, podemos estar quando tudo está bem, mas podemos estar e devemos estar também quando tudo desmorona na nossa vida. Porquê? Porque sabemos que Ele é poderoso. As nossas forças serão renovadas, mesmo às vezes no meio de circunstâncias adversas, as nossas forças são renovadas. Correremos e não nos cansaremos, mesmo na nossa velhice, mesmo quando na idade já pesa, irmãos, a saúde é frágil, irmãos, nós somos renovados, correremos e não nos cansaremos. Amém? Um texto muito conhecido, irmãos, que é o Salmo 1. Os irmãos com uso de abrir diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, há um homem e a mulher que não se detém num caminho qualquer, mas o homem e a mulher que se detém junto ao rio de Deus.
Estou agora a usar outras palavras, não é? Diz, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Está junto ao rio. Amém? Pois será como o quê? Como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Notamos aquele que está junto ao rio de Deus, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que procura estar na presença de Deus. Diz que as folhas não murcharão. Aleluia. Irmãos, às vezes o calor aperta. Às vezes, irmãos, as nossas forças, mas diz que as folhas daquele que medita na palavra de Deus, aquele que está junto ao rio de Deus. Meus amados irmãos, as folhas não murcham. O calor pode apertar. A seca pode existir. Mas, irmãos, diz que estamos juntos ao rio de Deus. Amém? E por isso, as folhas não murcharão. O fruto virá. Amém? Diz que na estação própria dará o seu fruto. E nota, irmãos, não deseja Deus que nós demos fruto. Amém. Muito fruto. Mais ainda, fruto que permanece. Aleluia. É um fruto que não se estraga. É um fruto que não ganha bicho. É um fruto que não apodrece. Mas é um fruto que permanece para sempre. Amém? E nós, meus amados irmãos, diz mais. Diz que tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, aquilo que nós fizermos vai ser abençoado. Amém? Nota, irmãos, como diz Jesus a determinada altura, diz quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ou seja, irmãos, na nossa volta, irmãos, na nossa vida, pode estar, irmãos, aflição, luta, doença, não importa, irmãos, porque de dentro de nós vem um rio maravilhoso, o rio de Deus. Aleluia. Irmãos, a presença do Senhor está em nós, ou não? Aleluia. Estamos juntos ao rio de Deus, estamos juntos, irmãos, a este rio da água da vida. Então, irmãos, esse rio vem de dentro de nós e mais, sacia aqueles que estão à nossa volta. Contagia quem nos rodeia. Sabe porquê? Porque nós muitas vezes temos uma noção errada. Oh, Senhor, abençoa-me. Oh, Senhor, dá-me. Oh, Senhor, faz. Oh, Senhor. Mas notem, rios de água viva correrão do nosso interior. Sabe o que significa? Que aquilo que Deus quer fazer não é para nós. Os rios de Deus que Ele quer trazer à nossa vida não é para nos satisfazer, não é para nos encher, não é para nos dar. Não, irmãos, é para nós darmos. Se eles vêm de cá de dentro, se vêm do nosso interior, é para quê? Amém. É que muitas vezes, Senhor, enche-me, Senhor, dá-me, Senhor, faz. Não, irmãos, apenas estamos a ser egoístas, estamos apenas a pensar em nós. Mas aquilo que Deus quer fazer, a vida que Ele nos dá, não é apenas para nós, é para nós transmitirmos a quem nos rodeia. Vem de cá de dentro e é expresso através de quê? Das nossas palavras. É expresso através de quê? Irmãos, das nossas atitudes. É expresso através de quê? Do nosso serviço. Meus amados irmãos, nós podemos saber aquilo que vai dentro do nosso coração pela forma, irmãos, como nós falamos, aquilo que nós ouvimos. Nota, irmãos, porquê? Porque diz a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, nós expressamos, quer por palavras, quer por ações, daquilo que está dentro de nós. E eu creio, irmãos, que dentro de nós está Jesus. Está a água da vida. Rios de água viva correrão do seu interior. E por onde eles passam, por onde nós passamos, as nossas palavras, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, vai causar impacto na vida de quem nos rodeia. Amém? Rios de água viva correrão do seu interior. Nota, mas esse rio, nós precisamos estar lá. Precisamos mergulhar nesse rio. Nota, irmãos, diz que, então, Ezequiel diz que os céus se abriram e ele viu visões de Deus. Estando ele no meio dos cativos, estando ele junto ao rio Quebar, diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Irmãos, os cativeiros, as lutas, as provações não
são impedimento para que a glória de Deus se manifeste. O facto, irmãos, de passarmos por dificuldades não significa que Deus não esteja lá e que tenha um propósito glorioso para nós. Amém? Nota, irmãos, que Deus maravilhoso, o Deus de Ezequiel, e este também é o nosso Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ezequiel estava em cativeiro. Ezequiel enfrentou todas estas coisas que nós falámos e muito mais. Mas, meus amados irmãos, os céus se abriram. Amém. Quantos irmãos é que creem que os céus se querem abrir? Amém. Quantos irmãos creem que, irmãos, Deus quer abrir os céus para nós contemplarmos a sua glória? Aleluia. Ai, pastor, mas o meu problema de saúde. Ah, pastor, mas esta dificuldade. Ah, pastor, o meu problema no meu lar, na minha família, com os meus filhos. Irmão, não importa qual é o teu cativeiro. Importa, sim, quem está connosco. E Deus está connosco. Os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta. Notem, irmãos, Isaías, quando é que ele viu os céus abertos? No ano em que morreu o rei Uzias. No ano, irmãos, de morte, no ano. Meus amados irmãos, a glória do Senhor se manifestou. Amém. Quando Deus perguntava, mas a quem é que eu hei de enviar? Quem há de ir por nós? Ó Senhor, nem tempos difíceis, Senhor, envia-me a mim. Usa-me a mim, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Nota, mas quando o rei terreno morreu, o rei celestial continuava no trono. Irmãos, os homens podem passar, os reinos, irmãos, podem mudar, mas Deus permanece. Pois vai dar glória a Jesus. Irmãos, há momentos que parece que é a doença que é Senhor e Senhora da nossa vida, irmãos, mas não. Às vezes, irmãos, parece que é o pecado, irmãos, o diabo, mas não, irmãos, é o Senhor que está no trono. Amém. É Ele que é o Rei dos Reis. Então, irmãos, entreguemos-nos a Ele. Note, irmãos, enquanto Estevão era apedrejado, estava mesmo a morrer, irmãos, diz que ele, o que é que ele viu? Os céus abertos. E o Filho do Homem à direita de Deus, de braços abertos para o receber. Nós, irmãos, Estevão estava ou não estava em cativeiro? Estevão estava ou não estava numa situação delicada? Estava, mas os céus se abriram. Ah, irmão pastor, mas tenho sofrido tanta injustiça, pastor, mas, oh irmão, os céus estão abertos. Amém. Lembre-se, irmãos, no meio do nosso cativeiro, o Senhor está lá. Os céus se abrem e a glória do Senhor se manifesta. Oh, irmãos, e teremos visões de Deus. Não visões humanas, mas uma visão celestial, uma visão divina. Nota, irmãos, João estava exilado lá na ilha de Patmos. Mas os céus se abriram. Amém. Teve visões magníficas. Deus revelou-se a ele de uma forma maravilhosa. Irmãos, quantos creem que Deus é poderoso para se manifestar a nós? Dar-nos visões gloriosas. Não uma visão humana, não sonhos humanos, não projetos humanos, mas sonhos que estão no seu coração. Projetos, irmãos, que Ele tem para nós. E nós queremos dizer, sim, Senhor, faz em mim a Tua vontade. Ó Senhor, eu não entendo, mas eu quero que a Tua vontade seja feita. Ó Senhor, eu até preferia ir por outro caminho, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Aleluia. Nota, irmãos, e diz mais, e a mão do Senhor, diz no verso 3, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Onde é que ele estava? No meio dos cativos, mas a mão de Deus estava lá. Às vezes, irmãos, parece que a mão de Deus está encolhida, mas não. Diz que a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. As nossas iniquidades muitas vezes é que impedem a manifestação da glória de Deus. Mas, meus amados irmãos, se nós nos voltarmos para Ele, se nós dissermos, Senhor, tem misericórdia de mim, se nós nos voltarmos para Ele, irmãos, Ele é misericordioso. O Pai continua à porta de braços abertos, a ver, irmãos, ao longe, quando é que o Filho volta para Ele. Ai, pastor, mas falhou, mas errou, mas destruiu tudo. Pastor, mas destruiu a fortuna, destruiu a herança. Sim, mas o Pai está lá de braços abertos. Aleluia. Note, meus amados irmãos, a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está agravado. Note, irmãos, em João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mão do Senhor está sobre nós. Amém? Termino, irmãos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, um texto muito conhecido, mas vamos ler e termino com este texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Versos 13
ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7 do segundo livro de Crónicas, verso 13 ao verso 15 diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos na oração deste lugar. Aleluia! Irmãos, pode haver circunstâncias adversas, pode haver falta de chuva, os céus podem estar fechados, os gafanhotos podem consumir a terra, a peste pode acontecer, irmãos, a pandemia é uma realidade, mas, meus amados irmãos, apesar de todos esses quadros negros que estão diante de nós, irmãos, apesar de tanta injustiça, tanta corrupção, tanto pecado, tanta mentira, irmãos, eu sei de uma coisa: o povo do Senhor, quando se volta para Ele, quando busca, quando está junto ao rio de Deus, a mão do Senhor está lá, os céus se abrem, a glória se manifesta, vemos, irmãos, o Senhor, a sua glória, irmãos, temos visões de Deus. Deus fala, aleluia, e a mão do Senhor abençoa, faz coisas maravilhosas. Então, nesta tarde eu quero terminar dizendo que não importa a circunstância que estás a viver, não importa se estás mergulhado no pecado, se tens feito aquilo que desagrada ao Senhor, se tens fugido da sua vontade. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa, peço desculpa. Meus amados irmãos, deixem-me dizer uma coisa, não importa isso, importa de uma coisa, que nesta tarde tu te voltes para Ele. Amém. Tu te voltes para Ele. Foi para isso que Deus chamou Ezequiel, para que Ezequiel pregasse ao povo e o povo se voltasse para o Senhor. Amém. Nesta tarde, feche os seus olhos diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nesta tarde eu faço um desafio. Aleluia. Com o irmão, a irmã que está a passar por dificuldades, está a passar por lutas, talvez está a enfrentar, irmãos, doença, não importa. Irmão, nesta tarde Deus é poderoso para manifestar a sua glória na sua vida. Os céus se abrirem, o seu poder se manifestar. Oh, nesta tarde não importa se tens vivido longe do Senhor, nesta tarde volta para Ele, entrega-te a Ele, consagra-te a Ele, e os céus se abrem, aleluia. No meio do cativeiro, irmão, não tens que te sentir cativo, mas sentir a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Não te tens de sentir aprisionado, seja ao pecado, seja ao vício, não tens que sentir aprisionado à doença, não. Irmão, nesta tarde Deus é poderoso para te libertar, aleluia. Podes estar no meio do cativeiro, mas não te sentir cativo. Então, irmão, faz como Paulo, como Silas, louva, adora, exalta a Deus. E Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer um milagre. Deus é poderoso para estremecer a terra, estremecer, irmãos, aquilo que te aprisiona e te libertar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. Santo, santo, santo. Entrega a tua circunstância nas mãos do Senhor. Entrega a tua luta, aleluia, nas mãos daquele que tu pode. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Estás aqui neste lugar. Se tu queres colocar a tua vida no altar de Deus nesta tarde, fica de pé, entrega nas mãos de Deus, na tua circunstância adversa. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Se queres consagrar a tua vida nesta tarde nas mãos daquele que tudo pode, fica de pé diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Queres dizer, Deus, coloca a minha vida nas tuas mãos. Quero contemplar a tua glória, quero contemplar o teu poder. Fica de pé. Aleluia, aleluia. Se há algo impossível na tua vida, coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, amados irmãos, vamos cantar o hino dos nossos cenários número 212, enquanto aproveitamos para cultuar a Deus com as nossas ofertas. Os guerreiros se preparam.
meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus abençoe e até à próxima oportunidade, se Deus quiser.